Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso curso de Matemática Básica. Hoje nós vamos terminar o módulo de operações com números decimais e hoje veremos a operação de multiplicação e divisão de números decimais. Aguarda que a gente já volta. Bom galera, então, na operação da nossa aula de hoje, para fechar as operações com os números decimais, já vimos todas as operações com os números naturais e agora finalizaremos as operações com os números decimais, os números que possuem vírgulas, ok? E na operação de hoje, começaremos com a multiplicação de números decimais. Bom, para a gente multiplicar números decimais, basta que a gente efetue a operação, a multiplicação, exatamente da mesma forma como fizemos com os números naturais. E a gente vai deixar para se preocupar com a vírgula só no final da operação e vocês vão ver como que isso vai ser feito. Ok? Então vamos ao primeiro exemplo, onde eu tenho os números 32,43 vezes 7. Eu estou multiplicando um número decimal por um número inteiro. Ok? Ótimo. Então observe que 32,43 é um número decimal que possui duas casas após a vírgula. Já o 7 é um número inteiro, não tem nenhuma casa após a vírgula. Então a gente vai fazer a multiplicação sem se incomodar com aquela vírgula por enquanto, ok? Então vamos à nossa multiplicação. Vai ficar 7 vezes 3, 21. Vimos que fica o 1 e sobe 2, ok? Próxima multiplicação, 7 vezes 4 dá 28. Com o 2 que subiu, 30. 30 fica o 0, sobe o 3. Continuando, 7 vezes 2, 14. Com o 3 que subiu, 17. Fica o 7, sobe o 1. E por fim, 7 vezes 3, 21. Com 1 que subiu, 22. Ok? Então, observe que a gente encontrou na multiplicação o número 22.701. Só que agora chegou a hora da gente se preocupar com a posição da vírgula, já que estamos fazendo operações com números decimais. Para você, então, posicionar a vírgula, basta ver os números que você está multiplicando, quantas casas decimais nós temos ao todo nos dois números, ou em todos os números. Observe que o nosso primeiro número tinha duas casas decimais e o segundo número não tinha nenhuma. Então, no total, nós temos duas casas decimais apenas. Então, o que a gente faz? No nosso resultado, nós colocamos a vírgula de maneira que fiquem também duas casas decimais. Ou seja, o total de casas decimais que existem entre os números que nós estamos multiplicando vai ser exatamente o mesmo total de casas decimais do nosso resultado. Então, teremos duas casas decimais ao todo nos números da multiplicação, duas casas decimais no meu resultado. Então, meu número, na verdade, fica 227,01. Duas casas após a vírgula. Beleza? Esse é o procedimento, então, para a multiplicação. Correto? Vamos ao exemplo número 2? Bom, exemplo número 2, então, nós temos 3,14 multiplicado por 2,1. 3,14 vezes 2,1. Observe que o meu primeiro número, 3,14, tem duas casas após a vírgula. E o 3,1, uma casa após a vírgula. Ao todo, então, nós teremos três casas após a vírgula e isso vai influenciá-la no final. Mas, a princípio, multiplicação é normal, ok? Então, vamos lá. Começamos pelo 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. 314. Ok? Agora vamos multiplicar o 2, lembrando que os resultados colocam exatamente embaixo do 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Ok? Bom, acabaram as multiplicações, vamos somar esses resultados. Então, eu tenho 4 na casa das unidades, 4 mais 0, né? 4. Casa das dezenas, 1 mais 8, 9.
Casa das centenas, 3 mais 2, 5. E na casa das unidades de milhar, o 0 mais o 6, 6. Então, encontramos o número 6.594. Mas agora chegou a hora de posicionar a vírgula. Se nos nossos números da multiplicação, ao todo, nós temos 3 casas decimais, 2 do primeiro, com mais uma do segundo, 3 ao todo, nosso resultado também terá 3 casas decimais. Então, nosso número fica 6,594. Ok? Então, esse é o processo da multiplicação. Multiplica de forma normal, convencional. E a gente se preocupa com a posição da vírgula no final. Beleza? Nossa segunda operação de hoje, para a gente não finalizar as operações com os números decimais, é a operação de divisão entre números decimais. E na divisão, a gente vai fazer o seguinte. Antes de começar aquele processo da divisão, nós devemos igualar as casas decimais acrescentando zeros. Você vai ver como isso vai acontecer. Então, nós temos que ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Como eu vou fazer isso se não tiver as mesmas casas decimais? Acrescente zeros. Depois que você igualar as casas decimais, nós vamos eliminar as vírgulas e dividir os números normalmente, como a gente fez nas nossas aulas iniciais. Beleza? Observe como isso será feito. Exemplo número 1 da divisão. Eu tenho a divisão do número 7,13 dividido por 2,3. 7,13 dividido por 2,3. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Observe que o primeiro número tem 2 casas após a vírgula. O segundo número só tem uma. Então, lá no meu segundo número, eu acrescento mais um zero para que os 2 números fiquem com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, nós vamos ficar com 7,13 dividido por 2,30. Ok? Etapa número 1, igualar a quantidade de casas decimais. Agora que as casas decimais estão em mesma quantidade, segunda etapa é se livre das vírgulas, elimine as vírgulas. E aí, então, nós teremos a divisão de 713 por 230. E aí, nós agora é como se tivéssemos uma divisão entre números naturais que nós vimos nas nossas primeiras aulas. Então, vamos efetuar a divisão? 713 dividido por 230. Se você tiver qualquer dúvida no processo da divisão, não se esqueça de retornar nas aulas anteriores do nosso curso. Beleza? Então, nós vamos dividir 713 por 230. E a divisão de 713 por 230 dá 3. 3 vezes 230 dá 690. E aí, subtraindo para ver o resto que vai sobrar, 713 menos 690 dá 23. Vamos continuar o processo da divisão. Acrescentamos um zero e esse zero faz surgir uma vírgula no nosso quociente. Então, agora eu tenho a divisão de 230 por 230, que dá 1. Resto, 1 vezes 230, 230, e subtraindo, resultado 0. Então, o resultado da nossa divisão foi um número decimal que tem como resultado 3,1. Ok? Então, repetindo, qualquer dúvida que exista na divisão entre os números naturais, retorne nas nossas aulas iniciais, no capítulo, na aula de divisão de números naturais. Que qualquer dúvida que ainda exista, você possa sanar essas dúvidas nessas aulas. Lembrando que todas as nossas aulas possuem listas de exercícios na descrição do vídeo, para você praticar e verificar o seu aprendizado, ok? Vamos para o exemplo número 2, para a gente finalizar? Bom, então nosso exemplo número 2 diz o seguinte, é a divisão entre o número 17,616 pelo número 7,34. 17,616 dividido por 7,34. Poxa, professor, que divisão esquisita é essa que você fez? Para a gente praticar. Tá joia? Primeira etapa, então, igualar a quantidade de casas decimais. No meu primeiro número, eu tenho 3 casas após a vírgula. No segundo número, eu só tenho 2. Então, eu preciso igualar a quantidade de casas decimais acrescentando zeros. Acrescento um zero, então, no meu segundo número
E aí eu fico na divisão com 17,616 pelo número 7,340, mesma quantidade de casas decimais. Feito isso, estamos prontos para a etapa 2, que é eliminar as vírgulas e enxergar esses números como dois números naturais. E vamos dividir esses dois números naturais. Então é como se eu estivesse dividindo 17.616 por 7.340. Ok? Então vamos efetuar a divisão. 17.616 dividido por 7.340. Essa divisão começa com o resultado 2. 2 no nosso quociente. Vamos encontrar o resto. Então multiplicamos 2 vezes 7.340. Resultado, 14.680. Efetue a multiplicação, nossas primeiras aulas. Ok? Vai no seu tempo, sem pressa. Resultado, então, resto, subtraindo, nós temos como resto 2.936. Sobra como resto 2.936. Quero continuar a divisão. Eu não tenho ninguém para descer. Acrescento um zero e também uma vírgula. Então agora nós temos 29.360 dividido por 7.340. Se você for testar a divisão, você vai ver que o resultado vai dar 4. 4 vezes 7.340 dá exatamente 29.360. Subtraindo então, 29.360 menos 29.360, zero. Zero no final do resto, acabou a nossa divisão. Então, resultado final da nossa divisão, quociente 2,4. Beleza? Então, gente, essas foram as duas operações entre números decimais. Multiplicação, vimos que você efetua a multiplicação normalmente e se preocupe com a posição da vírgula no final, de acordo com o total de casas decimais existentes. E na divisão, igualamos as casas decimais, eliminamos as vírgulas e tratamos a divisão como uma divisão entre dois números inteiros quaisquer. Beleza? Ótimo! Não se esqueça que no nosso vídeo, na descrição, tem a lista de exercícios referentes a essa aula. Lista de exercícios com gabaritos. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Os canais de contato estão na nossa lista e também estão aqui para que você possa entrar em contato conosco. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida, compartilha com seus amigos, ok? Não guarda o conhecimento só para você, compartilha com seus amigos. É sempre bom ter gente que precisa, tendo um material, um conteúdo de qualidade. E eu acredito que você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Então, muito obrigado e a gente se vê nas próximas aulas.